aqui no Fortnite, me conta aí. Beleza, seguinte, ó. Vou desabilitar agora o somzinho de vocês também para prof continuar. Beleza. A Natasha. Então, a gente parou no exercício 22, a gente fez a letra A, onde a gente perguntou qual é a fração que representa pizza. E a gente viu que é 1 de 16. Por que 1 de 16? Porque tem 16 pedaços ao total. Se eu quero que represente um pedaço, então é um pedaço de 16. Na letra B, qual é o valor da pizza inteira? Então, o valor dela, eu tenho que ver quantos pedaços tem. Tem quantos? 16. Então, 16 vezes o valor. Cada pedaço vale 2. Então, 2 vezes 2, 32. 32. Tá? E a letra C, qual é a fração e o valor correspondente a 2 fatias? Então, 2 fatias, como é que eu represento a fração? 2 16 avos. 6 avos. 2 16 avos. E qual é o É a valor mesma coisa, só dele? que com 2. Como assim, valor? Qual o valor de 2 fatias? 2 fatias. Qual é o valor? Um meio. Um meio. Qual é o valor Peraí. de 2 fatias, gente? R$4. Ah, falou duas fatias. Não, Quatro. não faço a menor ideia. Duas fatias. 4. 4. R$4. Por quê? Porque uma fatia é igual a R$2. 2 fatias igual a R$4. Vou ter que... Mas qual seria a fração correspondente a duas fatias da pizza? R$2 vezes 2 dá R$4. Tá? 2 16 avos ou não sei quem Qual quem é? falou. 2 avos. E o valor dela é R$4. Correto? Cadê meu lápis? Meu lápis. Meu Gente, lápis. não fiquem abrindo o microfone e deixando aberto. Prof, eu tenho uma dúvida. Falem e fechem o microfone. Senão fica muita gente falando coisa que não tem nada a ver. Posso falar, Quem é que me prof? perguntou que queria falar comigo agora? Eu entrei e quero saber. Vocês estão na C? Tô na C, Tá. tá? Então, a gente sabe que a fração, o valor dela é essa. Agora, nós vamos para a letra D. Só que a letra D, nós vamos fazer só os 3 primeiros, tá? Porque a lógica é a mesma. Então, a gente não vai fazer os 3 últimos, nós vamos fazer só os 3 primeiros. Então, os 3 primeiros nos diz o seguinte. Ali tem a quantidade de fatias, qual é a fração, qual é o valor, qual é o custo e qual é a fração que sobrou. Então, a base é a pizza de 16 fatias. Então, ele quer saber 3 fatias. Qual é a fração de 3 fatias? Deixa eu botar aqui meu computador aqui em cima para mim poder escrever. 3. Fração de 3 16 fatias. avos. 3, 16 3 avos. 16 avos. 3 16 avos. Ok. Por quê? Porque são 3 fatias vezes 16. Qual é o custo? Como é que eu sei R$6. o custo? R$6. Eu vou fazer o 3 vezes os R$2. Então, o custo vai ser o quê? 6. Tá? E qual é a fração que sobrou? Se aqui tem 3 de 16, quanto sobrou para fechar 16? 13. 13 de 16. Vai. Ok, deixa eu só diminuir esse aqui que ficou muito grande. Vou fazer um pouquinho menor. Tá? Vamos agora para a segunda parte. Prof, eu não entendi. Prof, eu Como não entendeu, entendi. Murilo? Aqui, ó. Fração que sobrou da pizza. É a fração que sobrou. A pizza foi dividida em quantos pedaços? 16. Só que tu comeu 3. Quanto que sobrou? Não tem nenhum. 13. Olha lá, 13 de 16. Entendeu agora? Aham. Então tá, vamos para a segunda. Quantas fatias de pizza? 4. Agora. Qual é a fração, então, de 4 fatias de pizza? 4 16 avos. 16 avos. 4 16 avos. Ok. Prof, Qual tem que é o botar valor 4 e que dá? 16. Prof, tem que botar só 4 e 16 ou 4 e 16 avos? Só assim como eu tô fazendo, Murilo. Sim. Qual é o valor que dá 4 fatias de pizza? R$6. 6? 8. 8. 8. 4 vezes R$2, que é o valor. Então, R$8
12/16. 12/16. Por que 12/16? Porque são 16 o total, mas eu comi 4, então sobrou 12. E vamos para a última dessa aqui, então. Não, é a... Ah, como é que eu represento em fração? 8/16. 8/16. Ah, qual o valor que dá 8 pedaços de pizza? R$16. 8 vezes 2. Não, dá 10. 10. Que 10, Murilo? Já tá escrito. Murilo, 2, mas tá... cada pedaço tá. de Por quê? pizza vale R$2. Eu tenho 8 pedaços de pizza. 8 vezes 2. Opa! 8 vezes 2, 16. Entendeu, Murilo? Mais perdido que está Sim. em tiroteio. Sim, Murilo. Hã? Entendeu, Murilo? Aham, entendi, Então, tá. entendi. Então, quantos pedaços sobrou aqui para comer? Foram 8 pedaços que eu comi. Quanto sobrou de pizza? 8 pedaços que sobrou. 8. É, 8 pedaços. comi É a 8, mesma sobrou 8. fração. 8/16. Tá? Então, dali por diante seria a mesma coisa. Então, a prof fez somente essas 3 primeiras com vocês, tá ok? Então, de matemática, deixa eu me sentar aqui de novo, nós vamos para geografia. Deixa eu fazer uma pergunta com vocês que estão aqui. Eu não vi a Nicole. A Nicole entrou? Deixa eu ver se a Nicole entrou. Tá ali a Nick. Sim. Cadê a Nick? Nick, fala aí para mim ver a tua imagem. Nick. Fala aí, oi, prof. Oi, prof. Tá, deixa eu te achar aqui primeiro. Cadê a Nick? Aí. Nick, essa parte que a prof explicou agora, tu conseguiu entender? Sim, Sim mesmo? sim. Então tá, depois a prof vai falar contigo, mas é importante, e ó, esse recadinho que eu dei pra Nick, gente, eu dou pra todos vocês. Quem não entender, para na hora que a prof tá explicando que eu explico de novo, porque não adianta, Nick, tu ficar quietinha, passar e daí tu não entender. Quando tu tiver que fazer sozinha, tu não vai conseguir. Então precisa entender muito bem para poder depois conseguir fazer sozinha. Até aqui tu entendeu, Nicole, essa partezinha que eu fiz desse exercício? Então tá, depois a prof vai falar contigo. Então assim, ó, essas atividadezinhas a gente viu direitinho como é que a gente faz, como é que a gente multiplica, ou a gente divide, depois a gente multiplica. Nós vamos passar agora para geografia, tá? E eu quero que vocês... Hã? Não tem problema se tiver feito as outras, né? Não entendi. Não tem problema se tiver feito as outras, né? Não, claro que não. Pode fazer, até melhor, tá? Já fiz. Então assim, ó, nós vamos passar agora para a página 98. Esse 11... Só um pouquinho, já te dou a palavra, amor. Beleza. Página 98, vamos abrindo na página 98. Fala, Murilo. 2 vezes 11 é 22? 2 vezes 11? É. Sim. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Isso aí. Tá? Então, nós vamos abrir na página 98. Olha só, a prof colocou lá no Eclass um videozinho para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir passar ele aqui. Então, vocês vão abrir o videozinho depois que terminar aqui a aula. Não, calma aí, dá pra vir por aqui mesmo. Hã? Eu tô vindo por aqui mesmo. É que eu tô fazendo no celular, daí eu posso colocar no computador tá. aqui. É, mas acho que... Deixa eu tentar Como dá pra ver o videozinho? Deixa Como dá eu pra ver ver se o a prof- videozinho? Só um pouquinho, Murilo. Deixa eu ver se a prof consegue colocar o videozinho aqui. Deixa eu tentar ver. Fala É que que às dá, vezes fala tem que dá. alguns que não conseguem ver, né? Este é o probleminha, mas vamos ver aqui. Vamos ver. Deixa eu apertar no pause. Tá, deixa eu tentar agora abrir aqui. Vamos lá que eu vou tentar ver se tem como compartilhar, tá? A tela. Deixa eu só me achar aqui. Tá, vou tentar colocar aqui agora, tá? Nossa, bem demais, cara. Então, Bora. olha só, nós vamos começar a aprender agora sobre as paisagens do nosso Brasil, do relevo brasileiro,
tá? Oh my gosh. Então, eu quero que vocês vejam se vocês vão conseguir ver o videozinho aqui. Ele é bem curtinho. O som tá meio bugado, mas tudo bem. É. Calma Quer lá. que a gente tenha votação, Pro? Vocês estão conseguindo ver? Sim, Eu mas consigo. escutar não. Eu consigo ver. Consigo ver, mas o som não. Alguém conseguiu ver? Eu tô conseguindo ver, só não tô conseguindo Eu também. Escutar não estão conseguindo? Ô, Sara, Não, para sim, exatamente na tela. não. Eu vou tentar colocar de novo aqui, tá? Vamos ver se vão escutar. Não, eu sei como botar Não, som. Sara, deixa. Sai da tela cheia, vai nesse View Options, Onde é que é isso? ali do lado do You Are Sharing. Aqui. Calma aí. Onde é que é pra ir? No View Options. Onde é que tem isso? É naquela tela do... A senhora é tão avançado que a senhora não entende. Não, é que a prof quer saber onde é que é a tela que tu tá falando. Na tela do... Aquele negócio verdinho, prof, que tem ali quando tu compartilha na tela, ali em cima. Se tu fica Onde tu bota pra parar de digitar? Ô, Sora, eu consegui pausar o vídeo no meu computador exatamente no pera momento lá, onde pera tu lá. pausou. Ó, pessoal, peraí só um pouquinho. Ó, um minutinho mais só. Deixa eu ouvir a Isabelle primeiro. Isabelle, onde é que eu tenho que apertar? É um negocinho aqui em cima da tela. Em cima na tela? Sim. compartilhar a tela, prof. Ali Compartilha onde a eu tela. aperto pra compartilhar. Tá, tô aqui. Não, tu não compartilhou, não. Aí tem onde? Não compartilhar ali, não? Era compartilhar. Não. Share Computer Sound, isso? Vamos ver se vai sair então. A prof tá se achando a hacker. Vamos lá, ver se tá saindo o som. O relevo é a parte superficial da litosfera. Saiu o som ou Não, tá não? muito alto. Saiu o som? Então tá. Então deixa eu arrumar aqui a tela. Vamos lá, de novo. Vamos desde o E início. agora todo mundo tem que ficar no mute. Então todo mundo no mute. Vamos lá. Bota todo mundo no mute e vamos escutar agora aqui. Segura o tchan aí. Calma lá. O relevo é a parte superficial da litosfera. É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em resumo, podemos definir o relevo como o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. O relevo se apresenta de diversas formas, como as planícies, que são áreas mais ou menos planas e que possuem uma altitude próxima do nível do mar. Eles são caracterizados pela grande quantidade de sedimentos acumulados em sua superfície, geralmente trazidos pela água das chuvas, dos rios, ou no caso das planícies litorâneas, pela água dos oceanos e dos mares. Montanhas são formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em comparação com as regiões próximas dele. Alguns autores afirmam que uma elevação no relevo só pode ser considerada como montanha se possuir mais de 300 metros de altitude em relação ao relevo que se encontra ao redor. Quando grupos de montanhas localizam-se paralelamente umas às outras, formando uma espécie de parede, chamamos de cordilheira, como a Cordilheira dos Andes na América do Sul e a Cordilheira do Himalaia na Ásia. Planaltos, também chamados de platôs, eles são áreas altas, relativamente planas, e apresentam em geral altitudes acima de 300 metros, sendo menores que as montanhas, porém maiores que as planícies. Eles são classificados conforme a composição predominante das suas rochas, dividindo-se em planaltos cristalinos, que são formados por rochas plutônicas e metamórficas, planaltos sedimentares, que são formados por rochas sedimentares, e planaltos basálticos, que são formados por rochas magmáticas vulcânicas. A depressão. As depressões podem ser de dois tipos: depressões relativas, que são áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo ao seu redor, como um rebaixamento de planalto, e a depressão absoluta, que é uma área que apresenta altitude inferior ao nível do mar. Em geral, costuma-se abranger regiões geologicamente antigas e que, portanto, sofreram bastante com as ações da erosão e da sedimentação das rochas e dos solos, o que se revela em sua superfície geralmente ondulada. Ah, agora eu entendi!
Vamos lá, então. Pera lá. Ah, agora eu entendi. Só um pouquinho. Meu Deus, o telhado tava tão alto que eu acho que eu fiquei surda. Agora está tudo explicado. Ah, Vamos agora lá, eu então. entendi. Seguinte, ó. A gente começou a estudar agora, então... Prof, qual é a página de geografia? Ali foi falado da montanha. A montanha a gente não está estudando com ela aqui agora. Mas a gente estudou sobre planície, sobre planalto e sobre as depressões, tá? Então, antes de eu fazer a página 98... Antes de eu começar a fazer com a página 98, nós vamos continuar aqui na página 99 para a gente entender melhor ainda, tá? Então, olha só. No Brasil, podem ser vistas grandes formações de relevo, denominadas planícies, planaltos e depressões, tá? Que ocupam grandes extensões do território brasileiro. Então, a planície, ela é considerada o quê? Porque ela é um local mais plano. Planície vem de plano, tá? Então, ó, corresponde a áreas planas ou levemente tendo umas ondulações. A grande maioria das vezes ela é plana. Formando uma vasta paisagem, geralmente de baixa altitude. Não tem grandes altitudes, são baixas altitudes. Caô, diminui o volume. Esse tipo de relevo é encontrado no litoral e na Amazônia, tá? A grande planície amazônica, que margeia o rio Amazonas. As planícies recebem sedimentos carregados pelos rios no interior do continente ou pelo mar no litoral. Ou seja, o mar, o vento vai trazendo alguns sedimentos e é onde ela vai se formando, tá? É isso que quer dizer. Planalto. O que é o planalto? É uma extensão de terrenos um pouco mais elevados, tá? Elas são menores que as montanhas que a gente viu ali, tá? Mas ela tem uma elevação maior. É mais ou menos plano, ligados à planície por uma escarpa. O que é uma escarpa? Tá? A escarpa é um conjunto de morros que se elevam a partir da planície, ou seja, a planície é mais reta, mais plana, e daí tem as escarpas, que começam a ter essas pequenas ondulações, tá? Em direção ao planalto. É como se fosse assim, ó. Espera lá. Ó. Prof, mas qual é a página que não me falou isso? 99. Ó, planície. Aí tem umas ondulaçõezinhas. Ó, planície. Escarpa. Planalto. Não. Tá certo. Planalto. E daí se fosse aqui, ó, montanha. Tá? Só para vocês entenderem ali, ó. É isso que quis dizer. A montanha, ela tá mais baixa que o planalto. E a escarpa... Prof. Oi. Aqui na de matemática, aqui ó, a fração da última, Meu amor, 16, Murilo, 16... Aqui, ó. Murilo, agora a prof não vai poder voltar para matemática. Espera um pouquinho, no final eu falo contigo, tá? A prof tá em geografia agora. Segura aí um pouquinho, Murilo. Que página? 99. É só ler. Então, ó, planície é mais plano, a escarpa é uma pequena elevação da planície e o planalto, ela tá acima da planície e da escarpa, com certeza, tá? Ó, então, escarpa, um conjunto de morros que se elevam a partir da planície em direção ao planalto. Pelo fato de as terras serem altas, sofrem constantemente ação erosiva, já que a chuva, os rios e o vento carregam sedimentos do solo para as áreas baixas próximas. Ou seja, só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Eita. De mãe. Meu Deus. Tem que falar aqui com o filhote, tá? Então, assim, ó. O que acontece? Como é que se forma essas escarpas, esses planaltos? É com aqui, ó.
sofrem constantemente ação erosiva, ou seja, vai batendo às vezes o vento, a água, e vai soltando alguns pedaços desses organismos, que é o que vai conseguindo formar esses planaltos, tá? E as depressões, o que são as depressões? São áreas de altitude menor do que as áreas ao seu redor, tá? E recebem sedimentos de terras altas, ou seja, as terras altas é que vão formando essas depressões, tá? Além de sofrer erosão nas bordas. Podem ser relativas. O que são as relativas? Quando se situam em uma região de altitude menor do que as áreas ao redor. Ou seja, ó, deixa eu fazer outro desenho aqui para vocês entenderem. Ó, então a gente tem a planície aqui, e daí vai ter uma parte aqui onde vai ter uma depressão, que vai ser um pouquinho menor. Essa é a relativa. Qual é? Ó, aqui é o nível do mar, tá? O mar tá aqui, ó, o nível do mar, tá? A relativa, ela ainda está acima do nível do mar. E qual é a absoluta? É quando forma uma abaixo, ó, abaixo do nível do mar, tá? Então, a depressão, ela pode ser relativa, sendo acima do nível do mar, um pouco abaixo das planícies ali, do planalto, perdão, ou a depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar, tá? Sabendo disso, a professora quis explicar aqui como eu passei o videozinho, tá? Então, olhem novamente o videozinho depois em casa com mais calma, entrem no Eclésio e olhem com mais calma, onde não tem interferência aqui. Mas é mais ou menos isso aí que a prof explicou agora para vocês, tá? Então, vamos voltar agora para a página 98, tá? Que a prof só foi na 99, mas vamos voltar para 98 agora. Paisagens do relevo. Certamente você já notou ao percorrer as ruas da cidade, ao viajar pelas estradas, que a superfície da Terra não é somente plana, não é só um reto, né, gente? Chamamos de relevo terrestre as diferentes formas da superfície da Terra. Essas formas são medidas em sua altitude. Então, como é que a gente mede? De acordo com a altitude, que foi que a gente viu. Então, a gente tem a planície, que ela é mais linha reta. A gente tem depois o planalto, que sobe um pouquinho. A gente tem a montanha, que sobe mais ainda, né? A gente tem as depressões, que estão entre o planalto e a montanha, mas pode ser as depressões também, que estão lá embaixo, que são as absolutas. Tá, beleza? Então, vamos continuar ali. Altitude é a medida vertical da distância entre determinada parte do relevo e o nível médio do mar, verificada por um instrumento chamado altímetro, tá? Então, na página 98, ali está falando sobre o Morro da Brejatuba, ou Morro do Cristo, localizado em Guaratuba, e tem 38 metros de altitude em relação ao nível do mar, ou seja, o mar está aqui, ele tem 38 metros acima do nível do mar. E oferece uma vista privilegiada da cidade para quem sobe os 190 degraus construídos para dar acesso ao topo. Ou seja, são 190 degraus para a gente chegar lá no topo, tá? Tá dando aonde, Sora? 98, página 98. O que você vê? Pergunta 1. Quais diferenças... Prof, daqui de cima... Prof, daqui de cima, o morro daqui de cima, o Morro Cristo é bem pequeno. Bem pequeno. Olha só. Quais diferenças no relevo podem ser percebidas na imagem? Então, o que a gente consegue ver de diferenças ali no relevo, em cima do que a gente acabou de estudar? O que a gente vê aqui? Que ali, tipo, tem várias casas que, tipo, não deixam a região muito plana. Ok. Não é que não deixa plana. Tem várias casas. Então, a gente vê nesse primeiro plano, a gente vê uma área o quê? Mais... Sora! A gente vê uma área plana ali nas casas, correto? Que é o nível do mar. Olha ali, ó, as casas estão quase tudo na mesma linha, tá? É uma área mais plana.
Sora. Depois, lá um pouquinho atrás, no segundo plano à esquerda, o que a gente vê ali? 2 o quê? Olha a esquerda do desenho. O que a gente vê ali mais atrás? 2 o quê? Morros. 2 2 morros. morrinhos, tá? E depois, lá atrás, a gente vê o quê? Outros Um monte. Montanhas. outros maiores, tá? Então, é isso que a gente está enxergando. E no 2, ali na pergunta 2, por que é a partir do Morro do Cristo que se tem a melhor vista da cidade? Por que vocês acham que é onde a gente tem a melhor vista? Porque é o lugar mais alto. Porque é o lugar mais alto, então a gente consegue enxergar tudo que está abaixo, não tem nada acima dele, tá? Vamos Mas tem um monte de se tu vê essas montanhas ali, lá no fundão, é maior do que o Morro do Cristo. Exatamente. Vamos passar para a página agora. Ó, rapidinho, o tempo está correndo. Então, vamos passar para a página 101, que é onde tem atividade. E depois a gente volta para a página 100, tá? Tá, prof. Aqui, ó, quais são as diferenças? Prof. Oi. Quais são as diferenças? Quais são as diferenças do relevo que podem ser percebidas da imagem? Eu posso botar que não é tudo igual? Não tem que colocar. Tu tem que dizer o que tu tá vendo ali. A prof acabou de falar, Murilo. Ô, Sora, posso falar uma coisa aqui? Morros. Nós vemos no primeiro plano, a gente vê uma área mais plana, que é onde tá as casas. Depois, à esquerda, a gente vê 2 morrinhos. E depois, lá no fundo, a gente vê morros maiores. Entendeu? Mais altos. Ô, Sora, posso falar uma coisa? Vamos, gente. Tem 6 minutos para acabar. Eu quero terminar a página 101. Vamos. Fala. Então, bora. Posso tocar ficha? Pode. Vai Vamos lá. lá. Pergunta 1 da página 101. O que significam as palavras maciço, pico e monte, que vem antes dos nomes das montanhas? Esta eu quero que vocês façam essa pesquisa e escrevam aqui para a Pro depois. Que página? Página 101, pergunta 1. Então, essa aqui vocês vão fazer uma pesquisa depois. Termina a aula e vocês fazem essa pesquisa. O que significa monte, o que significa maciço e o que significa pico. Tá? Vou fazer na minha outra azul. Na pergunta 2, diz assim: de acordo com as informações, podemos considerar que o Brasil tem relevo de grandes altitudes? Sim. Ou não? Se a gente comparar com outros lugares do planeta, vocês vão ter que fazer essas duas aqui são pesquisas, tá? Não. Vocês vão procurar. O Brasil é o local onde tem relevos de maiores altitudes? Daí vocês vão ver se é ou se não é, tá? Então, assim que terminar a aula, vocês vão fazer essas duas pesquisas. Primeiro, saber o significado daquelas 3 palavras. E segundo, vocês vão perguntar, o Brasil é o país que possui maiores altitudes no relevo? Daí a gente vai saber se é ou se não é, tá? Depois aqui, ó, ali embaixo, onde eu vivo, qual é a altitude média da sua cidade em relação ao nível do mar? Tudo é pesquisa. Essa página toda vocês vão terminar a aula que mostrou e vocês vão fazer essa pesquisa. Ah, por que tu queria fazer essa página, então? Eu sei, eu tenho que explicar a página, né? Mas quem vai fazer são vocês. Sora, acho que dá pra fazer aqui onde é ao vivo, Sora. Mas não dá porque não tem mais tempo. E eu quero ler a página 100. E a pergunta 2. Qual a consequência da altitude em relação ao clima local? Pesquisa! Será que quanto mais alto interfere no clima? Pensem. Responde para a Pro aqui. Essa aqui vocês podem me responder. Interfere? Interfere. Porque me dê um exemplo de um local que interfere. Montanhas. Se a gente vai para a Serra Gaúcha ou para a Serra de qualquer lugar, não é um local alto? A serra não é um local alto? Como é que é a temperatura desse local comparado com nós aqui em Canoas? Calor, muito calor. Frio. É mais frio, gente. É mais frio. Quanto mais alta a serra, mais frio é, tá? E terminando aqui nesses 3 últimos minutinhos, eu quero ler a página 100 com vocês agora. Não vai dar tempo. Vai dar sim.
Montanhas do Brasil. Outra grande formação de relevo são as montanhas, que a gente leu ali antes. Prof. A 2 aqui, qual a consequência da altitude em relação ao clima local? Afeta? Sim? Afeta ou não afeta? Eu perguntei. A serra, Sim. a nossa serra, como é que é a nossa serra comparada aqui? É mais frio, então afeta sim, né? Deixa a prof terminar de ler aqui agora. Vamos lá. Outra grande formação de relevo são as montanhas. Há controvérsia se existem ou não montanhas no Brasil. Em Minas Gerais, regiões de relevo ondulado com vastas lavouras de café são chamadas de montanhas de Minas, tá? E formam um belo e importante circuito turístico no estado. Então, ali tem as imagens, tá? Com plantio de café em São Lourenço, no sul do estado. No entanto, essas áreas mineiras, comumente chamadas de montanhas, apresentam baixa altitude e topos arredondados, desgastados pela erosão, ao contrário de grandes formações montanhosas ou cordilheiras de grandes altitudes. O pico de maior altitude em Minas Gerais tem apenas 2.892 metros, na Serra do Caparaó, divisa com o estado do Espírito Santo. Veja na tabela a seguir a altitude das grandes cadeias montanhosas encontradas no mundo. E aqui eu já estou dando exemplo para vocês, tá? No mundo. E a diferença em relação às montanhas de Minas. Então, o que ele está dizendo? Que lá na montanha de Minas é onde diz que é onde tem um pico maior. Agora, olha em relação ao mundo. 8.000, 6.000, 5.000, 4.000, 2.993, o pico da neblina, que é o maior no Brasil. 2.993 metros. E olha ali o de Minas Gerais, 2.892. Então, será que o Brasil tem o maior número ali em metros de altitude? Sim ou não? Não, gente, claro que não. Tá? Então, agora terminem a aula aqui com a prof e vocês façam essas pesquisazinhas e já terminem as atividades de hoje. Fala. A minha mãe, ela morava em Minas e ela já viu um monte de montanhas. Olha aí, ó. Então, aí dá para te ajudar na aula aí hoje. Cuidem que vai acabar o tempo, tá, gurizada? Na verdade, eu vou fazer mais um para fazer o tema, tá bom? Então, fiquem com Deus, façam as atividades agora para terminar os temas agora já, tá? Um beijo para vocês, até amanhã. Até daqui a pouco. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.